Juiz de Fora é uma cidade muito importante na história de Minas Gerais e dentre os títulos que ela ostenta estão os de Princesa de Minas, né, que está inscrito em seu hino. Tem também Atenas Mineira, né, que foi um apelido dado pelo escritor Arthur Azevedo em 1907 para poder identificar a cidade como sendo a mais culta de Minas Gerais. Tem Barcelona de Minas, né, que foi dada por Rui Barbosa em uma referência comparativa à importância de Barcelona para os espanhóis, mas com certeza o apelido mais lembrado pelo juiz forano é a de Manchester Mineira. E você sabe por que desse apelido? Se não, assista esse vídeo até o final, que hoje eu, Antônio Henrique, vou te explicar isso aqui no canal Baú da História. Bom, na segunda metade do século XIX, praticamente toda a zona da mata ela foi ocupada por fazendas de café que iriam então impulsionar o desenvolvimento de várias cidades na região. E para facilitar o escoamento dessa produção e também de circulação de mercadorias, foi construída a Estrada União Indústria em 1861, ligando Juiz de Fora a Petrópolis. E 14 anos depois foi implantada uma estação de ferro, uma estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Então essa situação levou a cidade a se tornar o principal entreposto da região e os excedentes de recursos econômicos da produção de café associados a essa melhoria dos acessos à região, somado também à presença de mão de obra relativamente qualificada, entre outros fatores, criaram as condições favoráveis para um surto de industrialização na cidade a partir da década de 1880. Essas condições atraíram a atenção de alguns empreendedores que transformaram a cidade no principal centro industrial de Minas Gerais e um dos mais significativos do Brasil de então. Ele tinha também a concorrência, evidentemente, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram os dois maiores centros fabris daquele período. O auge da industrialização de Juiz de Fora ocorreu concomitantemente ao apogeu do período cafeeiro, que também vai de 1880 até 1930. Então, em 1907, por exemplo, existiam 57 estabelecimentos industriais com atividades diversificadas e muitas delas ligadas à produção têxtil. Agora, uma curiosidade é que muitos desses estabelecimentos possuíam aspectos arquitetônicos semelhantes a das fábricas inglesas, sobretudo as alvenarias de tijolo maciço aparente das fachadas e o que conferia a ela uma certa atmosfera inglesa, uma certa atmosfera britânica. Né? Então, como Manchester foi a primeira cidade industrial da Inglaterra e com um grande parque têxtil e também com um sistema de transporte rodoviário e ferroviário incrível para a época, a associação de Juiz de Fora a ela inspirou o apelido Manchester Mineira. E para você pensar essas semelhanças, observe a fábrica Ferreira Guimarães ali no Mariano Procópio, na subida do Morro da Glória. Ela foi inaugurada em 1883 como a primeira fábrica de tecidos da cidade e era propriedade de empreendedores ingleses. Por isso seu apelido era Fábrica dos Ingleses. Agora observe a fachada da Companhia de Fiação e Tecelagem Santa Cruz, que foi fundada em 1918. Você consegue notar os tijolos aparentes? Então, observe também a fachada remanescente dos galpões da antiga Companhia Industrial e da construtora Pantaleone Arcuri na Rua Espírito Santo, onde é hoje uma garagem da CEMIG. Mais tijolo aparente. A Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, na Avenida Getúlio Vargas, ela também tem essa característica. A fachada remanescente do Curtume do Crambeck, lá no bairro Fábrica, todo o complexo ligado ao pioneirismo da produção de eletricidade, a partir da usina de Marmelo Zero, com os prédios da antiga Companhia Mineira de Eletricidade, também tem essa característica. Agora compare com essa imagem da cidade de Manchester, na Inglaterra. Todo esse contexto de pioneirismos industriais, de desenvolvimento dos transportes, e também associado a essa característica arquitetônica, levaram a essa associação criativa. E olha que muitos dos prédios históricos com essa arquitetura já se perderam, o que nos aponta um grave problema. Porque se esse histórico de vanguarda industrial da cidade ele é celebrado, muitos dos lugares da memória se perderam durante esse processo de desindustrialização que a cidade sofreu a partir de 1930. Quando o setor entrou em crise em Juiz de Fora, juntamente com as atividades ligadas à produção do café. Além desse declínio econômico das fazendas, cafeeiras e de toda a zona da mata, ela perdeu ascendência regional para Belo Horizonte. E em termos nacionais, a industrialização mineira ela passou a sofrer muito fortemente a concorrência do Rio de Janeiro
né, que era a capital do país naquele momento, e São Paulo, que caminhava a passos largos para se transformar na maior metrópole brasileira a partir de 1950 em diante. Infelizmente, o parque fabril da cidade não se diversificou nem se modernizou tanto por fatores locais, quanto também por conjunturas regionais e nacional. Mas, apesar da decadência de um dos conjuntos fabris históricos mais relevantes do Brasil, parte dessa memória insiste em sobreviver e é celebrada, né, como um fator identitário e também é um dos legados mais importantes da fase áurea da cidade, né, o da Manchester Mineira. Então é interessante você pensar que a industrialização particulariza Juiz de Fora da mesma forma que a mineração personaliza Ouro Preto, né, São João del Rei e outras cidades denominadas, por exemplo, de históricas. Juiz de Fora também é uma cidade histórica, só que de um outro ciclo econômico, por isso ela precisa ser valorizada. Agora, voltando ao nome, ou melhor, ao apelido, né, ele foi tão incorporado pela população que muita coisa hoje é batizada com esse nome. Eu fiz uma busca rápida na internet e encontrei padaria, autoescola, galeria, oficina, construtora, cooperativa, agência bancária e até mesmo um time de futebol. Isso mesmo. Entre 1994 e 1996, o Tupi, o Tupinambás e o Sport se juntaram para formar uma equipe para a disputa do Campeonato Mineiro. Era a Cooperativa Manchester de Futebol Profissional. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Por enquanto eu termino esse vídeo com a Vivas, né? A histórica Manchester Mineira, nossa querida Juiz de Fora. Um abraço.